Prepare-se, o Espírito Santo quer te renovar hoje. Continue conosco. Meus amados irmãos e irmãs, que a paz e a graça do nosso Senhor estejam com todos vocês. Hoje, convido-os a refletir sobre a presença transformadora do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo é nosso consolador, conselheiro e guia, enviado por Deus para habitar em nós e nos conduzir em toda a verdade. Como está escrito em João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ao abrirmos nossos corações para ele, somos capacitados a viver de acordo com a vontade de Deus, recebendo sabedoria, força e direção para cada passo da nossa jornada. Espírito Santo na vida do cristão. Quem é o Espírito? Sua pessoa e obra. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente Deus, que habita em nós para guiar, consolar e capacitar em nossa jornada de fé. Jesus prometeu enviar outro Consolador, o Espírito da Verdade, que estaria com os discípulos para sempre. João 14:16-17. Em 2 Coríntios 3:17, Paulo afirma: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, destacando tanto a divindade do Espírito quanto o poder libertador de sua presença. O Espírito Santo não é uma força impessoal, mas uma pessoa que ensina, convence do erro e renova o coração humano. Sua obra inclui tornar-nos mais parecidos com Cristo, dando-nos vida, graça e poder para viver segundo a vontade de Deus. O conforto do Espírito, consolando no sofrimento. Em momentos difíceis, o Espírito Santo age como consolador. Jesus deixou. Claro que o Espírito estaria conosco, João 14:16, e prometeu ensiná-los e fazer lembrar suas palavras. Na dor ou na ansiedade, ele nos assegura de que não estamos sozinhos. Romanos 8:26 diz que o Espírito ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós mesmos quando faltam palavras. Isto significa que até nossos gemidos silenciosos são levados à presença de Deus. Como explica um ensinamento recente, o Espírito Santo é como um amigo fiel ao nosso lado, oferecendo paz sobrenatural ao coração aflito e sussurrando verdades divinas quando precisamos de ânimo. De fato, muitos cristãos experienciam esse consolo nos momentos de sofrimento, percebendo uma paz que excede o entendimento humano. Orientação e verdade, ensinando e lembrando a palavra. O Espírito Santo também é nosso guia na verdade. Em João 16:13, Jesus declara que o Espírito da Verdade conduzirá seus seguidores a toda a verdade, não falando por si mesmo, mas anunciando o que ouve do Pai. Isso significa que o Espírito ilumina as Escrituras para nós, aplicando-as à nossa vida diária. Paulo complementa: Deus revelou aos crentes pelo seu Espírito as coisas profundas de Deus. O apóstolo explica que o Espírito esquadrinha todas as coisas, incluindo os propósitos de Deus, e nos capacita a entender aquilo que a mente natural não pode discernir. Assim, ao estudar a Bíblia ou enfrentar decisões importantes, podemos orar pedindo sabedoria ao Espírito, confiando que Ele nos guiará em toda a verdade e lembrará dos ensinamentos de Jesus quando precisamos de direção. Capacitação para o serviço, dons espirituais e ousadia. O Espírito Santo não só nos consola e orienta, mas também nos capacita para servir. Em Atos 1:8, Jesus promete: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Isso se cumpriu no Pentecostes e continua ocorrendo hoje. O Espírito nos enche de ousadia para testemunhar de Cristo e para cumprir a missão cristã no cotidiano. Além disso, ele distribui dons espirituais diversos para a edificação do corpo de Cristo.
Como Paulo descreve em 1 Coríntios 12, 7 e 11, a cada crente é dada uma manifestação do Espírito para o bem comum. Exemplos de dons citados incluem palavra de sabedoria, insight divino em situações difíceis, palavra de conhecimento e entendimento sobrenatural de verdades cristãs, fé extraordinária, confiança firme na provisão de Deus, dons de cura, habilidade para Deus curar enfermos, operação de milagres, poder para sinais e maravilhas, profecia, falar mensagem de Deus para encorajar a igreja, discernimento de espíritos, sensibilidade para distinguir influências espirituais, variedade de línguas e interpretação, comunicação em línguas espirituais. Todas essas habilidades são distribuídas pelo mesmo Espírito e devem ser usadas em amor para edificar a comunidade de fé. Na prática, se você recebeu um dom, como de ensino, hospitalidade ou serviço, deve exercê-lo em cooperação com a igreja, confiando que o Espírito te capacitará. Evidências em nossas vidas. O fruto do Espírito. Uma evidência visível da atuação do Espírito Santo em nós é o fruto espiritual que produzimos. Paulo resume em Gálatas 5, 22, 23, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, nossos comportamentos e atitudes vêm sendo transformados pelo Espírito. Amor, compaixão genuína e sacrifício pelos outros, mesmo sem retribuição. Alegria, contentamento profundo que persiste apesar das circunstâncias. Paz, tranquilidade interior que flui da confiança em Deus. Paciência, capacidade de suportar provações e esperar com esperança. Benignidade, trato gentil e amigável para com todos. Bondade, disposição ativa de fazer o bem, mesmo de graça. Fidelidade, constância em cumprir compromissos com Deus e o próximo. Mansidão, humildade e doçura, mesmo tendo autoridade ou razão. Domínio próprio, controle dos desejos e emoções segundo a verdade de Deus. Cultivar esse fruto significa praticar diariamente as virtudes cristãs. É um chamado a viver de modo coerente, deixando que o Espírito molde nosso caráter. Quanto mais nos rendemos a Ele, mais essas qualidades se tornam naturais em nossas atitudes e relacionamentos. Resposta e oração. Rendição e busca da plenitude. Diante de tudo isso, somos convidados a responder com rendição pessoal e oração. Isso envolve entregar a Deus nossas lutas e pedir o enchimento constante do Espírito. Efésios 5,18 nos adverte: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Para estar cheio do Espírito, é preciso confessar nossos pecados e buscar uma vida íntegra, pois o pecado entristece o Espírito Santo e cria barreiras em nossa comunhão com Deus. Praticamente, podemos começar cada dia orando: Espírito Santo, eu te convido para o meu dia e para cada decisão que eu tomar. Guie-me, conforte-me e capacite-me para viver de maneira que reflita a tua presença em minha vida. Em outras palavras, podemos usar passagens como Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, para lembrar que Ele está sempre pronto a nos guiar. Em resumo, o Espírito Santo é nosso companheiro divino. Ele nos conhece intimamente, fortalece-nos, ensina-nos a verdade e nos molda à imagem de Cristo. Aplicar isso no dia a dia significa confiar nele nas decisões difíceis, permitir que Ele transforme nossas reações e servir aos outros com coragem, segundo os dons recebidos.
Ao buscarmos esse relacionamento por meio da oração e da obediência às Escrituras, experimentamos a promessa de Deus, sermos cheios do Espírito, vivendo uma fé cheia de poder e amor. Queridos irmãos e irmãs, que esta oração fortaleça sua fé e renove seu compromisso com Deus. Lembre-se de que o Espírito Santo está sempre presente, pronto para guiá-lo, confortá-lo e capacitá-lo em todas as áreas da sua vida. Confie nele e você experimentará a plenitude da vida que Deus preparou para você. Rendição. Um ato de fé contínuo. A rendição ao Espírito Santo não é um ato isolado, mas uma decisão diária de abrir mão do controle próprio para permitir que Deus conduza cada área da nossa vida. Isso envolve confiar que o Espírito sabe o que é melhor, mesmo quando não compreendemos completamente o caminho. Como Jesus disse em João 3:8, o Espírito sopra onde quer, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, viver no Espírito é viver em dependência, não em previsibilidade. Muitas vezes, resistimos à ação do Espírito por medo de perder o que é confortável. Mas ele nos chama para algo muito maior. Uma vida plena, cheia de propósito, marcada por transformação real. A rendição começa com oração, mas também exige obediência prática. Isso pode significar perdoar alguém que nos feriu, dizer não a um pecado persistente ou até aceitar uma direção nova que Deus está apontando. Ser cheio do Espírito, um estilo de vida, Efésios 5:18, nos exorta a sermos continuamente cheios do Espírito. A linguagem original do texto indica uma ação contínua. Deixem-se encher. Isso nos mostra que o enchimento não é uma experiência única, mas um estado constante de comunhão com Deus. E como fazemos isso na prática? É a oração sincera, buscando a presença de Deus diariamente com o coração aberto. Pela palavra, alimentando nossa mente com as Escrituras que o Espírito nos ensina a viver. Pela adoração, cultivando um espírito grato e dependente. Pela comunhão com outros crentes, onde dons são compartilhados e vidas edificadas. Pelo arrependimento constante, reconhecendo quando falhamos e voltando ao caminho da graça. O Espírito Santo não apenas entra em nossas vidas, mas enche cada espaço que lhe abrimos. Ele nos capacita a viver como Cristo viveu e a manifestar o reino de Deus aqui na terra. Ele transforma nosso coração e também nosso comportamento. Um convite para hoje. Se você deseja mais do Espírito Santo, ele está disponível agora mesmo. Não é necessário ser perfeito, apenas disposto. Deus não rejeita um coração quebrantado e sedento. Ele deseja encher você com poder, amor, discernimento e coragem para viver o Evangelho com alegria. Talvez você esteja cansado espiritualmente, sentindo-se seco ou distante. Hoje, o Espírito quer renovar sua alma. O Espírito Santo não é um prêmio para os superfortes, mas um presente para todo aquele que crê em Jesus. Ele é companheiro, consolador, mestre, encorajador e aquele que nos capacita. Sem ele, nossa caminhada cristã se torna árida, pesada e infrutífera. Mas com ele tudo se torna possível. Você pode experimentar isso hoje. Você pode ser transformado de dentro para fora. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em você. Romanos 8:11. E ele quer te encher, guiar e usar para a glória do Pai. Oração. Espírito Santo, enche-nos novamente, Pai amado e presente. Nós nos colocamos diante de Ti neste momento com o coração aberto e sincero. Sabemos que sozinhos somos fracos, mas quando o Teu Espírito habita em nós, somos fortalecidos, consolados e guiados em toda a verdade. Hoje, rendemos nosso ser por completo e clamamos: enche-nos com Teu Espírito, Senhor. Espírito Santo, Tu que és o nosso Consolador, vem habitar plenamente em cada espaço do nosso coração.
sonda nossos pensamentos, nossas emoções, nossas intenções. Onde houver medo, traz coragem. Onde houver desânimo, traz esperança. Onde houver dúvida, revela a verdade que liberta. Senhor, reconhecemos que muitas vezes tentamos andar por nossos próprios caminhos. Esquecemos de ouvir tua voz mansa e doce, mas hoje pedimos, fala conosco de novo, ensina-nos a depender de ti. Isso nos dá sensibilidade para ouvir e coragem para obedecer. Conceda-nos teus dons, não para a nossa glória, mas para o serviço em teu reino. Que sejamos instrumentos de cura, encorajamento, sabedoria e fé. Que a ousadia do Espírito nos leve a lugares onde jamais imaginaríamos ir. Que tenhamos autoridade para expulsar o medo, para proclamar a salvação e para amar até mesmo aqueles que nos rejeitam. Espírito de Deus, que o teu fruto seja evidente em nossa vida. Dá-nos amor quando for mais fácil odiar. Dá-nos paz no meio da tempestade. Dá-nos paciência quando tudo em nós grita por pressa. Dá-nos bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo aquilo que vem de ti. Pedimos perdão por resistir à tua presença. Perdão por negligenciarmos tua palavra. Hoje renovamos nossa aliança contigo. Queremos andar não na carne, mas no Espírito. Queremos viver não para agradar os homens, mas para glorificar o teu nome. Derrama sobre nós um novo batismo, uma nova medida de tua presença. Transforma nossa casa, nossa igreja, nosso trabalho, nosso ministério. Que todos vejam que algo mudou em nós. Fomos tocados pelo Espírito do Deus vivo. Espírito Santo, você não é uma força impessoal. Você é uma pessoa. Tu falas, tu guias, tu sentes. Ensina-nos a nos relacionar contigo com reverência, intimidade. Ajude-nos a discernir tua voz em meio às vozes do mundo. Traz alívio àqueles que estão sofrendo agora. Consola os que choram. Abraça os que estão sozinhos. Cura os corações feridos. E, acima de tudo, revela Jesus em cada detalhe da vida dos teus filhos. Nós dizemos sim à tua vontade, sim ao teu mover, sim ao chamado. Que não vivamos mais uma fé morna, apagada, tímida. Que sejamos incendiados por teu amor e conduzidos por tua verdade. Levanta líderes, profetas, evangelistas, pastores, mestres, cheios do teu Espírito. Restaura lares, salva famílias, transforma cidades. Que a tua glória seja conhecida em toda a terra e que comece em nós. Sela, ó Deus, cada coração que está orando agora. Derrama graça sobre graça. E que cada vida que clama por mais de ti seja marcada para sempre por tua presença. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre, oramos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, que bênção ter você aqui até o fim deste vídeo. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que edificam a sua fé. Que o Espírito Santo continue te guiando, fortalecendo e renovando a sua caminhada todos os dias. Até o próximo vídeo e lembre-se, você não está sozinho, o Consolador está com você. Deus abençoe abundantemente a sua vida.